Ajudante digital, se eu instalar um carregador elétrico em casa, a minha garagem vira posto? Muito legal a série sobre energia e mobilidade, mas fiquei com uma dúvida. Não tem risco eu carregar um carro elétrico dentro da garagem de casa? Olá, pessoas que já estão sonhando com um dia que vão abastecer o carro de pijama, substituindo o odor de benzeno por aquele cheirinho bom de cafezinho recém-passado. Hoje tem café? Tem! Com o carro plugado na tomada. E usando energia solar. A gente começou a temporada do Ajudante Digital sonhando alto, em uma trilogia que conecta energia solar e mobilidade elétrica. No episódio 38, a gente explicou as diferenças entre os tipos de veículos eletrificados vendidos no Brasil, do híbrido ao 100% elétrico. Comparamos os custos, autonomia, impacto ambiental e falamos como carregar o veículo usando a energia do próprio sol. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Capítulo 1. Carro plugado na garagem. Agora, a gente termina de olhos bem abertos, tentando explicar se é seguro ter um carro ligado na sua tomada durante a noite. Será que há risco de choque, sobrecarga, explosões e incêndios? Parafraseando um certo herói latino, não premuscânico. Isso, sem pânico. Mas desde que você siga as normas de segurança. Se pegar uma ponta dessa e não tiver isolado. Não, se não tiver isolado, eu tomo choque. Mentira, cara! Exato. Afinal, a gente já toma banho embaixo de um chuveiro elétrico, bem quentinho por sinal, sem se preocupar muito com explosões e outras tragédias. E no caso dos carros elétricos, uma instalação bem feita e planejada já resolve muito os nossos problemas e medos. Não seria mais prudente carregar fora de casa, em eletropostos, e terceirizar essa responsabilidade de segurança? Afinal, se explodir a culpa não é minha. Até parece. Se o robozito fosse humano, acho que ele abasteceria o carro no posto enquanto acende um cigarro. Não seja essa pessoa. Quer dizer, robô. Capítulo 2. Eletropostos. Mais carro chegando do que tomada disponível. Para tentar responder se é melhor carregar o carro em um eletroposto ou em casa, vamos analisar os dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABVE. O banco de dados da associação, o ABVData, aponta que em junho de 2026, o Brasil contava com 25.429 eletropostos espalhados pelo país. Ou seja, somando tudo, os pontos de recargas públicos e semipúblicos de carga lenta, rápida e ultra rápida. Uau! Viu? Tá cheio de eletroposto. É que nem Gremlin. Mais ou menos, tá? O problema não é só a quantidade, é a distribuição. Neste levantamento de junho, a região sudeste concentrava mais de 40% dos pontos de recarga do país, com o estado de São Paulo sozinho respondendo por 6.954 eletropostos, ou seja, 27,3% dos eletropostos brasileiros. E a frota de carros eletrificados também está crescendo mais do que a quantidade de eletroposto, né? Só em junho de 2026, foram emplacados no Brasil 47.579 veículos leves eletrificados. Tá vendo? Nessa sopa de números e porcentagens, tem mais carro chegando do que tomada disponível. Você tá falando sério? E tem outro detalhe. Em pesquisa realizada pelo portal WebMotors, em 2025, 54% dos brasileiros apontaram a falta de pontos de carregamento como principal razão para não comprar um carro híbrido ou elétrico. Ih, rapaz. Resumindo, muita demanda de recarga, pouca oferta. E ainda tem o tempo de carregamento de uma bateria que, mesmo em cargas rápidas, exige algumas dezenas de minutos. Conclusão. Se você mora em um lugar mais distante dos locais onde os eletropostos estão concentrados, a alternativa pode ser ter o seu próprio ponto de recarga no quintal. Capítulo 3. A garagem entra na jogada. Em vez de depender só da rede pública, cada vez mais pessoas estão automatizando a recarga em casa. Neste cenário, a energia solar ajuda bastante. Explica isso direito,
Porque automatizar a recarga parece papinho de chefe querendo terceirizar o serviço a nós, pobres robôs, que vão virar frentistas de wallbox. Sinta-se como em sua casa, Rose. Sim, senhora. Eu vou começar a trabalhar já, dona. Que drama! Não precisa de robô. Basta um wallbox conectado a um sistema que decide que horas carregar, quanto carregar e se a energia vem da rede ou do seu próprio sistema solar. Peraí, inbox, Roblox, Allbox? Robozito, explica pra gente. O wallbox na tradução literal seria caixa de parede. Para o nosso contexto, significa carregador de parede, que fornece energia a uma taxa mais alta que as tomadas normais. Obrigado pela tecla SAP. Na prática, um wallbox automatizado evita o carro carregar no horário de pico, que é mais caro, e priorizar carregar quando o sol está gerando energia de graça, entre aspas, claro, lá no telhado. Tipo eu colocar o carro para recarregar só quando os humanos não estiverem usando muita energia da casa. Exatamente. E o sistema também evita sobrecarregar a instalação elétrica da casa, equilibrando o consumo do carro com o dos outros aparelhos. Quando a recarga acontece em casa, de forma programada, ela reduz a dependência de pontos públicos, que, como vimos, ainda são escassos fora dos grandes centros. E isso vale até para pequenas frotas. Uma empresa com 2 ou 3 veículos elétricos pode organizar a recarga noturna de todos, sem depender de fila em eletroposto. Então, a garagem de casa deixa de ser onde o carro dorme e passa a ser também parte da rede que sustenta a mobilidade elétrica. Capítulo 4. Segurança. A diretriz-chave dos bombeiros. Até aqui, vocês já viram que é uma boa ideia ter um ponto de recarga em casa. Só que empolgação com automação não pode deixar de lado um ponto bem mais sério: a segurança. E há histórico para isso. Em 17 de março deste ano, um incêndio na garagem de um condomínio em Teresina, no Piauí, atingiu vários veículos no subsolo, incluindo modelos da Ford e da Audi, com prejuízo estimado em R$1 milhão. Os bombeiros controlaram o fogo em tempo relativamente curto, e a perícia segue apurando se a causa foi o carregador ou o próprio veículo. Para diminuir a chance de casos como esse, existem algumas normas de segurança. Em agosto de 2025, foi publicada a primeira norma nacional sobre o tema. Trata-se da Diretriz SAVE, Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos, aprovado pela Portaria 29 da Liga Bom em 2025, do Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares. Ela entrou em vigor 180 dias depois da publicação, agora em fevereiro de 2026, ou seja, já está valendo para todo o país. Entendi. Salve-se quem puder. Não tem graça nenhuma, Dooley! Mas sério, o que essa diretriz muda na prática? Muda o modo de conectar o carro na rede elétrica em garagens fechadas e cobertas. Agora só valem carregadores modo 3, o wallbox e modo 4, o carregador rápido. Tomada comum ligada direto na parede fica proibida ali dentro. Eu tô passada, chocada. Mas que tanto de modos são esses? Deixa eu simplificar. O modo 1 é a tomada comum, sem proteção, banida de qualquer garagem coberta e fechada. O modo 2 usa essa mesma tomada, mas ali com uma caixinha de segurança no meio do cabo. Mais seguro, porém ainda lento. E a diretriz SAVE também não permite esse modo dentro de uma garagem fechada, só em área descoberta, com plano de risco feito por um profissional habilitado e proteção contra chuva e sol. Já o modo 3 é o famoso wallbox, que é fixo na parede, com fio dedicado e comunicação direta com o carro. Mais rápido, mais seguro e é o mínimo exigido dentro de uma garagem coberta. Já o modo 4 é a recarga ultra rápida em corrente contínua, com conversor embutido no próprio carregador. Carrega em minutos o que os outros carregadores levariam horas, mas é o carregador de posto de estrada, não de uma garagem residencial. Vixe, então fazer gambiarra com extensão de tomada tá definitivamente fora da lei agora. Tá aprendendo, hein, robozito? E além disso, cada ponto de recarga no modo 3 precisa de disjuntor próprio e identificado, sinalização visível e um botão de desligamento de emergência, um perto do carregador, outro na entrada da garagem. Tá bom, mas essa norma vale para a garagem de casa também? Ou só para carregadores em prédios? As exigências mais pesadas, como sprinklers, aqueles chuveirinhos no teto, e detecção automática de incêndio, foram pensadas apenas para edificações coletivas com licenciamento do Corpo de Bombeiros, prédio, condomínio.
Mas as boas práticas elétricas, circuito exclusivo, disjuntor identificado, instalação por profissional habilitado, carregador modo 3 ou 4, valem como recomendação técnica para qualquer instalação, inclusive a sua casa. Então em casa não é obrigatório, mas é chover no molhado não seguir a mesma lógica de segurança. Chover no molhado? Isso. Numa outra analogia, é que nem instalar um chuveiro elétrico numa fiação mais fina, sem disjuntor próprio, ou querer mexer na resistência do chuveiro enquanto ele está ligado. Aí é cilada, né? Síntese deste capítulo. Automatizar sim, mas com carregador homologado modo 3 ou 4, instalador que conhece a diretriz-chave, e nada de gambiarra em tomada comum. Capítulo 5. Custos operacionais. E o bolso, como fica? Pagar profissional elétrico qualificado e comprar um equipamento homologado tende a sair mais caro do que ligar o carro direto na tomada. Mas aqui, a automatização do processo vai te ajudar na economia e com segurança. Afinal, carregar o carro fora do horário de pico e priorizar a energia solar reduz significativamente o custo por quilômetro rodado. E vale recordar, quem tem placa solar em casa carrega quase de graça o carro no sol do meio-dia, enquanto o vizinho paga a tarifa cheia. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! Só reforçando que o investimento inicial, wallbox, instalação e, se for o caso, um sistema solar, ainda pesa no orçamento do brasileiro. A conta fecha lá no médio prazo, não no primeiro mês. Por isso, leiam bastante sobre o assunto, pesquisem e planejem bem antes de sair por aí, passando o seu cartão de crédito. Só mais uma coisa, ficar carregando o carro em casa não vai estragar a bateria a longo prazo. Não, isso aí é mito. Carregar todo dia em casa não vai estragar a bateria mais rápido, desde que o sistema respeite os limites de carga recomendados pelo fabricante e as recomendações do manual do veículo. Resumindo o recado de hoje, a mobilidade elétrica não começa no poste da rua, começa na organização energética da casa. E isso só funciona com automação bem feita, instalação segura e respeito à nova diretriz dos bombeiros. Viu, Robozito? Ao contrário de você, uma casa inteligente não serve só para acender luz. Pesquisem antes de automatizar, contratem instalador qualificado, sigam as normas dos bombeiros e usem esse sol que está aí, abre aspas, bem de graça ao nosso alcance. É isso, pessoal. A gente volta daqui a 15 dias, com mais episódios sobre tecnologia do dia a dia. Tem alguma dúvida sobre a tecnologia do nosso dia a dia? Manda pra gente! Nosso e-mail é ajudantedigital@ebc.com.br. Este episódio teve edição e revisão de roteiro de Edgar Matsuki e usou, para fins meméticos, o sim ou não do Gustavo no Celso Portioli, o au do Oli, o você tá falando sério? Do Fred, o espanto da Dona Irene, o meu dinheiro, eu perdi meu dinheirinho do Pica-Pau, o robô dos Jetsons, entre outros. Tchau!